Você acha que a Bíblia condena os ricos? Se a resposta for sim, talvez você tenha entendido esse texto errado a sua vida inteira, né? Assim como eu, né? Eu tenho pouco tempo, gente, que eu descobri que isso para mim era uma crença limitante, né? Que desde pequena criada na igreja e eles pregavam muito sobre isso, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, só que eles esquecem de falar uma palavrinha que tem antes, né, do dinheiro, que é o amor ao dinheiro. E hoje a gente vai estudar, né, esse texto aqui na Bíblia, e porque essa ainda é uma guerra, sabe? Que é travada na mente. Eu vejo nitidamente, né? Todas as vezes que você tem oportunidade de alavancar, parece que você começa a se travar. Fala, não, o rico não vai entrar no reino dos céus, né? Mas é quem tem o amor ao dinheiro. E aí, como é que eu comecei a guerrear na minha mente contra esse pensamento? Eu comecei a prestar atenção que tem pessoas que são pobres, mas que vivem pensando no dinheiro. Dorme pensando no dinheiro, acorda pensando no dinheiro, né? E tem um amor assim ao dinheiro que faz qualquer coisa pelo dinheiro, né? Quebra princípios, né? Valores inegociáveis. E essa pessoa, ela faz de tudo ali para ter o dinheiro, passa por cima das pessoas, né? Abandona a família. Então, isso sim, né? É ter amor ao dinheiro. Então hoje a gente vai entender a diferença entre a gente possuir o dinheiro e ser possuído pelo dinheiro, né? Porque tem uma grande diferença aí, né? Então a gente vai estar lendo Provérbios, gente, eu tô tão falando Provérbios que eu tô falando Provérbios toda hora. É porque os princípios financeiros, a maioria tá em Provérbios, né? Mas a gente vai ler hoje 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Mas antes da gente ler o texto, eu gostaria de falar, né, com você. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Andréa Bessa, né? Eu sou formada em Teologia, História das Religiões, Administração, Recursos Humanos. Mas aqui nesse canal a gente estuda a Palavra de Deus, né? A gente estuda não apenas as promessas que Deus nos fez, né, mas também os princípios, né, que a gente precisa obedecer, que a gente precisa analisar se a gente está quebrando algum, né, e assim arrepender e voltar para o caminho certo, né. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, né, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Nesse momento, a gente está vivendo 21 dias de sabedoria financeira, onde a gente cada dia traz ali um princípio, um ensinamento bíblico sobre a área financeira, que é uma guerra que é travada por muitas pessoas, né? Mas antes da gente iniciar, né, eu queria saber, né, de você. Você também tem essa crença limitante de achar que o rico não entra no reino dos céus? O que você pensa a respeito disso, né? Me diz aqui nos comentários, né, se você também passou por essa experiência, assim como eu, de ter essa crença limitante, né, de não entender o texto e só de ouvir falar e não buscar aprofundar, tem essa crença limitante. Me fala aqui nos comentários para me conhecer um pouquinho sobre você, né, e hoje a gente vai estudar. Eu vou transferir a gente agora para a tela do meu computador, estou aqui com ele em aberto, para a gente aprofundar, né, e ver o devocional, né, acompanhar, na verdade, o devocional que eu escrevi para vocês com muito amor e muito carinho. Vamos para a aula. E hoje o tema do nosso devocional, né, a gente está no dia 15 e o tema é cuidado com amor ao dinheiro. A gente vai estar lendo 1 Timóteo 6, versículo do 9 ao 10, né? Se você tiver sua Bíblia, eu já compartilhei com vocês aqui a tela também que tem a passagem para quem não tiver, né? Mas lembrando, gente, que é um privilégio, né? A gente ter a palavra de Deus em mãos. Então, se você tem essa oportunidade, né? Não deixe, né? Sabe que tem muitos países que não tem esse benefício, né? E nós temos. Então, precisamos usufruir daquilo que nós temos a liberdade de ter, né? E vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, que fala assim, ó.
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, quando a gente lê essa passagem e começa a meditar, né, igual eu falei para vocês no início do vídeo, eu percebi que eu tinha essa crença limitante, né, em relação ao rico não entrar no reino dos céus por ser rico, né? E quando você percebe que você tem essa crença limitante, o que acontece? Você começa toda a oportunidade que você tem de ter dinheiro e alavancar, você vai dizer não, fala, não, não posso ter dinheiro, por quê? O rico não entra no reino dos céus, né? Mas eu vejo que o pessoal, ao ler essa passagem, né, ele esquece de uma palavrinha que tem antes do dinheiro, que é o amor ao dinheiro, né? Então, eu até coloquei aqui no primeiro parágrafo que o dinheiro, ele é servo, ele nunca poderá ser seu senhor, né? Porque ele é uma ferramenta que foi feita para a gente administrar, né? E nunca permitir que ele nos administre, né? E porque a partir do momento que você deixa ele te administrar, ele domina a sua vida, né? Então você fica possuído por ele. Então existe uma grande diferença entre você possuir dinheiro na mão e outra coisa é você deixar ele te possuir seu coração e guiar suas decisões, suas atitudes, né? Porque o verdadeiro propósito do dinheiro, né, quando ele é usado para o bem, né, ele é usado para cuidar da família, abençoar as pessoas, né, que eu coloquei aqui no primeiro parágrafo, para você investir, né, servir ali o reino de Deus, né? Suprir as necessidades das pessoas, das suas necessidades das pessoas que passarem ali na sua jornada, né, de vida, que estão precisando. Então, o dinheiro ele tem que ser usado para o bem, né? A partir do momento que ele é usado só para você ter muito, muito, muito e ficar avarento, aí ele já é pecado. Mas a Bíblia, ela não ensina que possuir dinheiro, né, ou bens seja pecado, né? Se fosse assim, né, igual eu estou trazendo aqui também o estudo bíblico de Gênesis, inclusive, a gente está parado um pouquinho, né, porque eu estou focada nesse projeto de escrever o devocional, de concluir, na verdade, o devocional, que eu estou escrevendo sobre a área das finanças, e quero escrever vários temas fundamentais, né, também, outros temas, mas essa área, para mim, é a que eu mais estou precisando estudar e colocar em prática, né? Então, assim, à medida que eu terminar esse, eu pretendo fazer mais. Mas aí, voltando à questão de Gênesis, né, a gente está estudando Abraão. Abraão era um dos homens mais ricos, né, da sua época. A gente vai ver depois, né, José, né, que muito rico, Jó, né? Então, assim, muitos patriarcas eram muito ricos, né? Davi. Então, a gente vai ver que se fosse assim, né, seria pecado eles, não poderia, né, ser usados, né, por Deus ali, né? Então, assim, a Bíblia, ela não ensina que possuir dinheiro é pecado, né? Ela alerta sobre outro perigo, né? Quando a pessoa deixa o dinheiro ocupar o coração delas, né? Deixa de estar na mão e começa a ocupar o coração. Quando Paulo ele escreve essa carta a Timóteo, né? Ele fala que ele não fala, na verdade, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem uma palavrinha antes de dinheiro, que é o amor, né? E isso dá uma diferença totalmente, que ela é fundamental, né? Tem uma diferença, né? Então, o problema não é nos recursos que Deus te concedeu, né? Porque Deus, para você conquistar tudo que você conquistou, é porque Ele te deu saúde para você levantar da cama, mais um dia de oportunidade de vida. Então, tudo que você tem pertence a Ele, né? Mas tomar cuidado como a gente se relaciona com esse dinheiro, como a gente administra isso, ou deixa ser administrado, né? E por ele. Por quê? Não tem como você servir dois senhores. Ou você vai servir a Deus e vai priorizar os princípios, os valores deles, ou você vai passar por cima deles, né? A gente vai estudar muito sobre isso, né? E quando esse desejo de enriquecer ele começa a tomar conta da pessoa e se torna o principal objetivo da vida dessa pessoa, ela corre um grande risco de fazer escolhas que vai
levar ela para o lado errado, né? Vai comprometer ali o relacionamento dela com Deus, né, os valores dela, né? Então ela começa a buscar uma busca desenfreada por querer mais, mais e mais, e aí vem a ansiedade, insônia, aí tem a ganância, né? Porque a ganância, ontem eu até estava estudando sobre a diferença entre ganância e ambição, né? E eu acho muito interessante trazer aqui, até depois eu acho que eu vou incluir um parágrafo aqui nesse devocional sobre essa diferença, né, que a gente confunde, eu confundia, não sei você, mas a ganância ela é usada mais para o mal, né? Ela passa por cima de quem tiver na frente para conquistar aquilo, né? Se ela for precisar sacrificar o casamento, sacrificar o relacionamento com os filhos, para ter mais e mais dinheiro e viver de aparência, né? Porque muitas vivem de aparência, ou para ter ali na conta bancária para dizer, ah, eu tenho tanto, essa pessoa ela está sendo dominada pela ganância, né? E agora a ambição é você querer evoluir na sua vida, você querer ser melhor, né? E a gente não vem ao mundo a passeio, a gente tem uma missão a cumprir. E para cumprir essa missão aqui na Terra, a gente precisa sim de dinheiro, a gente precisa de recursos, né? Tanto para a gente como para ajudar as outras pessoas. Porque uma coisa eu vejo, gente, a gente não tem, se a gente não tiver no nosso bolso, a gente não tem como ajudar, né? Então, assim, a gente ajuda com o que a gente tem, mas quanto você tem para. Se você não tem nem para você comer, como você vai ter para doar, né? Fazer uma cesta básica, se na sua casa não tem nem comida para você. Pensa comigo, né? E então, por isso que a gente precisa saber essa diferença entre ganância e ambição, nem saber que a ambição nos faz bem, né? Querer ser melhores, evoluir nessa vida faz bem. Você querer desenvolver um hábito, né? Na verdade, uma habilidade que você tem, né? Seus talentos. A gente até estudou já a parábola dos talentos, né? Lá que fala que o servo que era ruim, né? Ele enterrou o talento. Ele não quis desenvolver, não quis evoluir. E os outros não, dobrou os talentos. Então a gente precisa também olhar não só a questão do dinheiro, mas dos talentos, dos dons que Deus nos deu, né? E outra coisa que a pessoa que fica assim cega pelo dinheiro é o egoísmo. Ela fica muito egoísta, né? Abandona princípios, quebra valores, né? Algo que era inegociável para ela antes, né? Agora se ela estiver ganhando dinheiro, não importa se as outras pessoas estão se ferrando, né? Igual eu vejo a questão do jogo das bets, né, gente? É isso, né? Que quando a pessoa ela não tá, se a pessoa, igual eu vejo a pessoa que aposta, né? A pessoa tá vendo que tem família sendo destruída porque a pessoa não tem estrutura para pensar sobre o que está acontecendo, né? E o jogo ele faz a pessoa pensar, não, na próxima eu ganho, na próxima eu ganho. E ele vai jogando e vai jogando, quando ele fez, jogou o salário inteiro, não tem, né, para suprir as necessidades da sua família, nem um pouco ele não tem mais. E ele enfia num buraco sem fim, né? E é onde a destruição de casamento, de família, filho sendo abandonado. Aí você vem me falar que uma pessoa que está fazendo isso, que está compactuando, porque quando você entra lá para apostar e para, né, ou fazer alguma publicidade sobre isso, você tá querendo me dizer que essa pessoa ela não está sendo gananciosa, que essa pessoa não está colocando os valores e princípios acima é, assim, de Deus, né? Quebrando, tá colocando dinheiro na frente. Essa pessoa tá nitidamente para mim que o servo dela no caso, o dinheiro, né? O senhor dela é o dinheiro. Então, assim, por isso que eu falo contra isso, porque famílias são sendo destruídas, vidas são sendo destruídas, até onde a gente falou sobre isso, que eu entrei no site, gente, eu fiquei assim horrorizada com tanta gente contando casos, experiências, né? Que esse mundo das apostas, né? Então, assim, é algo que está destruindo literalmente, né? E quem joga não são as pessoas bem-sucedidas, né? São as pessoas que menos favorecidas financeiramente falando, né? Então, voltando aqui para o devocional, quando Jesus ele fala lá em Mateus 19:24, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o que é que ele queria dizer? Ele não estava condenando as pessoas ricas, que as pessoas ricas não entrariam no céu, porque se fosse assim, se as pessoas ricas não pudessem entrar no céu, os patriarcas não iriam para o céu, porque eles eram bem-sucedidos, né? A maioria deles, na verdade, né? Então, a riqueza, é, ela pode impedir uma pessoa de ser salva. Por quê? Ela pode ser governada por ele,
pelo dinheiro e decidir seguir ele, né? Como deixar ele ser o senhor dela, né? Mas a Bíblia mesmo, né? A gente vê muitos exemplos de homens que eram muitos ricos, né? Mas permanecia fiel ao Senhor. Então, o importante é a fidelidade ao Senhor, o coração ser dominado por Deus e não pelo dinheiro, né? Então, o problema do jovem rico, quando Jesus fala para ele, lá em Mateus 19, não era a quantidade de dinheiro que ele tinha, né? Mas o que estava o tesouro, onde estava o coração dele, onde estava o tesouro dele. Né? A gente vê que ele fica triste quando Jesus pede para ele doa tudo, daí vem me seguir. Ele fica triste e vai embora. Então, assim, ele provou para Deus que o dinheiro era, né, as suas riquezas era o seu maior tesouro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se o nosso maior tesouro, onde está o nosso maior tesouro, né? Então, eu até fiquei refletindo, até escrevi aqui, né, que se Deus, né, nos pedisse para a gente abrir mão de alguma coisa para obedecer, né, Ele e seguir, será que a gente ia conseguir seguir essa igual se fazesse essa pergunta, né, do jovem rico, você conseguiria deixar tudo, né, e seguir ele? Por quê? A resposta dessa pergunta vai revelar onde está o seu verdadeiro tesouro, né? Desde o dia quando eu escrevi, eu comecei a refletir sobre isso, né? Se eu abriria mão de tudo, né, para obedecer ele, né? Então, assim, não só em relação ao dinheiro, mas todas as áreas da vida, né? Em relação às pessoas, filho, esposo, né? Porque muita gente idolatra também, esposo, idolatra filho, né? Então, aí revela onde está o verdadeiro, né, coração. Eu até lembrei, gente, de quando aconteceu aquela enchente aqui no Brasil, lá no sul, né? Teve muita gente que perdeu tudo, né? E aí eu lembro de um homem que ele perdeu tudo, mas ele estava bem, a família dele estava bem, e ele falando, né, que se ele conquistou uma vez, e olha que ele tinha muitos bens financeiros lá, né, muitos imóveis, ele falou: se eu conquistei uma vez, eu conquisto de novo, né? O que importa é eu estar bem, a minha esposa tá bem, meus filhos tá bem, né? Tá todo mundo bem, com vida. Isso é importante. Isso aí mostra, a gente vê nitidamente que essa pessoa, ela não tá, o dinheiro não era o senhor dela, né? Então, às vezes, vem as provações, porque todo mundo está sujeito, né? Mas isso também revela onde está o verdadeiro tesouro da pessoa, né? Então, eu até coloquei aqui que o dinheiro é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor, né? Quando ele começa a governar as nossas decisões, né, principalmente a nossa identidade, né, a gente começa a partir de, 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 de buscar esse dinheiro, né, ou ter esse dinheiro, a gente começa a deixar de confiar em Deus, né, na provisão de Deus, aí tá o perigo, né? Por quê? Você deixa ele ser seu senhor, você deixa ele te possuir, né? E ele, se você deixar ele ser seu senhor, ele toma de conta, menino de Deus, né? Não, isso não é só para quem tem o dinheiro, não, muito dinheiro no bolso, não, para quem não tem também, né? Porque às vezes uma pessoa não tem nada, mas tem o amor ao dinheiro, né? Então a gente deixa, eu vejo que Deus ele quer que a gente seja bons mordomos aqui na terra de tudo que Ele nos deu, né? Tanto de dinheiro como de habilidades, talentos, né? Relacionamentos que Ele nos deu a oportunidade de ter, né? Mas que jamais permita que esses recursos, né, governe o nosso coração, né? E a verdadeira riqueza, ela não é medida pelo que está na nossa conta no banco, né? Mas sim pela fidelidade ao Senhor, ser fiel nos princípios, não quebrá-los, né? E sempre estar à mente que não é que lá no céu só vai ter pobre, né, gente? Ele não está em busca de pessoas só que não têm dinheiro, né? Mas ele está procurando pessoas que o adorem com um coração que pertence a ele por completo, né? Que está ali por inteiro com ele. Então a gente vê que não essa passagem, quando você entende ela de forma errada, você corre um sério risco de não prosperar porque tem essa crença limitante. Então, se você percebeu o que você tem, precisa quebrar ela urgentemente. E agora eu separei o desafio do dia, né? Para você reservar alguns minutinhos para você examinar o seu coração, né? E a primeira pergunta que eu coloquei aqui foi essa: o dinheiro tem sido uma ferramenta ou tem ocupado o lugar de Deus em minha vida, né? Outra pergunta: você confia mais no saldo da sua conta ou na provisão do Senhor?
Gente, na hora que eu fui ver, se inscrever essas perguntas e responder para mim, né? Foi aonde eu tinha percebido que ainda estou em guerra, né? Com a crença limitante, né? Porque, querendo ou não, esses dias mesmo atrás, né? Por não estar conseguindo vender meus empreendimentos, né? Vender meu trabalho, e também as canecas, né? As coisas que eu fazia, eu estava muito focada na falta, né? Do dinheiro. Falei, gente, Deus, estou sendo dominado por isso, né? Então, assim, ainda é uma guerra, né? Aí, você vence hoje, amanhã você tem que vencer de novo. Então, assim, é sempre bom estar atento a isso, né? E a outro ponto que eu coloquei aqui foi que existe alguma decisão financeira que você sabe que precisa mudar para obedecer os princípios da palavra do Senhor, que você está quebrando, né? Então, assim, é sempre bom responder isso, fazer essa autoanálise, porque se tiver algum, né, principalmente aqui, igual a gente está falando sobre a questão do dinheiro, ele está sendo o seu Senhor ou ele está sendo uma ferramenta que você está usando para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida aqui nessa terra, né? Cumprir a missão do ID, né? E por último, eu coloquei aqui para você orar, né? Sempre pedindo a Deus, né? Que o seu coração seja livre da ganância, né? Mas que você esteja satisfeito com a presença do Senhor, né? Com Ele provendo na sua vida, que é o nosso bem maior, né? É a presença do Senhor nas nossas vidas. Se a gente tem ela, né? A gente tá bem, né? Jesus ele fala que a gente nesse mundo a gente passaria sim por lutas, por tribulações, por perseguições, mas ele fala para a gente ter bom ânimo, né? Que ele, se ele venceu, a gente também vai vencer. Então, não quer dizer que se você, se eu aceitar Jesus, eu vou ter nenhum problema, né? Pelo contrário, né? A partir do momento que você se torna servo do Senhor, fazer parte do exército dele, você vai começar a travar uma guerra no mundo espiritual, né? Porque o inimigo vai começar a perder território. Todas as vezes que ele começa a perder território, ele vai vir para o ataque, né? Então, a gente tem que revestir, né, da couraça, da justiça, revestir da palavra do Senhor. Por isso a importância da gente aprofundar e saber, né, a fundo da palavra para você ver, né? Igual eu sempre fui da igreja e tinha essa crença limitante em relação à questão do dinheiro, justamente por conta de não aprofundar na palavra. Ficar ali só no ouvir a outra pessoa dizer, né, a explicação da outra, não ter a minha intimidade com o Senhor e deixar Ele revelar a sua verdade, né, não aprofundar, não estudar, não ir a fundo, né, que é o mais importante. Vamos fazer um minutinho de oração para que Deus possa nos ajudar a colocar em prática o que a gente estudou hoje, né, na palavra dele. E vamos orar? Senhor, meu Deus, meu papai amado, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo a tua palavra. Meu Pai, de estar trazendo o ensinamento, meu Pai. Meu Pai, nos ajude a colocar em prática, Senhor, esse ensinamento, meu Pai. Que a gente seja, o Senhor seja o nosso único Senhor, né? Que a gente não deixe o dinheiro dominar a nossa vida, que a gente não deixe ser possuído pelo dinheiro, né? O nosso coração. Deus, nos ajude, nos livre, Senhor, da ganância, nos livre do egoísmo, meu Pai, dessa busca desenfreada por querer mais e mais e mais e passar por cima dos valores e dos seus princípios, da tua palavra, da nossa família também, Senhor querido. Nos ajude a olhar para ti, administrar o nosso tempo, Deus, e saber que o nosso maior bem, a melhor coisa que tem em nós é a tua presença, que a sua paz, meu Pai, que excede todo entendimento, ocupe o nosso coração, independentemente da circunstância que a gente está vivendo, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a caminhar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que a gente possa administrar, meu Pai, todos os recursos que estão em nossas mãos e conquistar novos recursos, meu Pai, porque a gente precisa disso aqui nessa terra para viver, tanto para suprir as nossas necessidades, como para suprir a necessidade daqueles que vão aparecer na nossa jornada, passando por um momento difícil. Deus, nos dê sabedoria, meu Pai, que a gente seja pessoa sábia, saiba o tempo e discernir quando fazer, quando não fazer. Meu Pai, que a gente também venha ser generosos, meu Pai, com as pessoas. Quando a gente tiver o bem tiver ao nosso alcance, que a gente venha fazê-lo. Meu Pai, nos ajude a colocar em prática. E hoje, meu Pai, a gente reconhece
que tudo que a gente tem, meu Pai, aqui nessa vida, meu Pai, nessa terra, todos os nossos bens pertencem ao Senhor, meu Pai, e nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dessa pessoa que está me ouvindo do outro lado, ou me assistindo, meu Pai, do outro lado. Abençoa essa pessoa, que ela seja uma boa administradora, meu Pai, uma boa mordoma aqui na terra, de tudo que o Senhor já concedeu para ela, que a gente seja contente com o que a gente tem, meu Pai, mas também que a gente possa correr atrás, meu Pai, a gente fazer a nossa parte, né, a trabalhar com excelência, a ser diligentes, meu Pai, naquilo que a gente for colocar as nossas mãos para fazer, que a gente dê o nosso melhor, que a gente busque ali a excelência, não fazendo para os homens, mas fazendo em tudo que a gente for fazer, que a gente coloque o Senhor em primeiro lugar, meu Pai. Porque quando a gente faz isso, meu Pai, a gente sai do natural e vai para o sobrenatural. A gente não olha para a aparência, a gente não faz acepção de pessoas, meu Pai. E que o Senhor seja a nossa fonte, a nossa rocha, que os nossos olhos estejam em Ti, meu Pai, que a gente tenha uma vida verdadeira, meu Pai, que a gente seja testemunho verdadeiro do Senhor aqui nessa terra, que as pessoas possam olhar para nós e pensar o que que essa pessoa tem, e quando elas se aproximarem, elas verem, meu Pai, que a gente tem o Senhor na nossa vida, a presença do Senhor, e elas quererem essa presença também. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Deus, nos ajude a colocar em prática, que o nosso coração seja um coração, um terreno fértil, que venha produzir mais e mais e mais, meu Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse devocional, né, já deixa seu like, se inscreva no canal, gente. Lembrando que quando você deixa seu like, esse vídeo alcança outras pessoas, abençoa outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, né? Então, deixa seu like, né? Que Deus te abençoe grandemente, que seja um dia muito abençoado, né? Um abraço e até o próximo vídeo.